Louvado seja Deus. 239. Se tiver algum irmão depois desse hino, pode louvar o Senhor.
cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profundas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acode, são prazeres que finam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem pra existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do rico país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer no reino da luz o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir a pura que de graça Jesus nos dará. Pois ali, tudo cheio de amor, de ternura, desse amor demonstrou lá na cruz. Nos escuta, nos ouve, Jesus. Aleluia! Amém, Senhor. 426, irmão. Sem o teu viver existe o vazio. Feliz não podes cantar como se canta a Jesus. Não te retenha, não chore, meu amigo. Vem sobre as formas, as terras em plena luz. Ele será
para sempre guiará os teus caminhos. Teu amor ao céu te levará. Feliz será, jamais será tua vida em pranto se tornar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Mais uma vez. Se em teu viver Existe um vazio, e se não pode cantar como se cantam pra Jesus, não te detenha, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais será tua vida em pranto se tornar. Ele será ao Senhor teu coração entregar. Contemplo agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar e para sempre guiará os teus caminhos. E com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se ficar. Feliz será se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia! Oh, glória! Amém, Senhor. Entrega o teu coração. Aleluia! Irmão Baltazar, coração profético. Vamos se pôr de pé? Querido Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sim, Senhor. apresentamos uma vez mais no trono da Tua graça e misericórdia, Pai. Agora nós fazemos parte da oferta, Senhor Deus, e nós queremos continuarmos sendo abençoados nesta noite. Abençoa cada um, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos
Vamos ouvir o pastor, que vai cantar um hino. Logo após esse hino, então, ele estará trazendo a mensagem para nós, né, irmãos? Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. Muito bom poder estar aqui com os irmãos. Tive essa oportunidade e senti no meu coração estar aqui hoje. E quando vem um sentimento, eu sempre gosto de atender. Né? Estivemos ali com os irmãos em Jaborá. Dali, aqui fica pertinho, né? Então, vou participar do culto com os irmãos ali em Irani. Queria cantar um hino, mas não sei se eu vou dar conta dele, porque eu não tenho a cópia aqui, mas eu gosto muito desse hino. Vamos tentar. Senhor, meu Deus, me chego a ti, confiando e sem dúvida. Eu fraco sou, me dê amor, eu quero perdoar. Eu não confio em mim, Senhor. Sou fraco e posso cair. Jamais eu sou, tu és, Senhor, me ajude a prosseguir. Nele der, ó Rei, sem ti eu não sei o caminho de continuar. Me guarda, ó Deus, sou filho teu, vou sempre te louvar. O tentador vem me afrontar, sem ti não sei o que fazer. Me guarda, ó Deus, sou filho teu, eu quero te louvar. Algemado como um preso,
Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Amém. Glória a Deus. Mas que maravilha, né? Eu acredito que os irmãos estão bem assessorados aqui. Tem o irmão Neudir, outro dia ouvindo aqui, um novo pregador, irmão Baltazar, irmão Íris, e testificando das verdades da Bíblia. Amém. E o profeta diz que se você só sabe falar do amor de Jesus, fale dele e Deus te abençoará. Então vamos nos colocar em pé. Deus abençoe nosso irmão ali. Como é seu nome? Baltazar. Olha aí, ó, mais um. Temos um irmão aqui que é também Baltazar. Seja bem-vindo. Nós vamos ler a Bíblia em João capítulo 14, versículo 26. Nós viemos aqui e sempre quando viemos ministramos a ceia, mas eu não vim dessa vez para ministrar a ceia. E então nós vamos ser bem objetivo, trazer algo que veio em meu coração para compartilhar com os irmãos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra lida. Podeis assentar. Amém. Pelo tema da mensagem, parece que a Escritura não está... não seria essa a Escritura, podemos dizer. Eu quero falar um pouco sobre tempo
de decisão. E nós sabemos que somos muitas vezes forçados a tomar decisões. E chega o tempo que não temos outra coisa a fazer a não ser decidir. Ela nos confronta e nós estamos vivendo em um tempo onde nós temos que decidir. Decidir de que lado nós estamos. Decidir a quem nós pertencemos. Porque a Bíblia diz que não podemos cochear entre dois pensamentos. Foi o desafio que Elias fez para com aquele povo. Que eles estavam ali, vamos dizer assim, em cima do muro. Não sabiam se Baal era Deus ou se Jeová era Deus. E Elias pergunta: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam. Mas se Jeová é o verdadeiro Deus, então eis aí a oportunidade para mostrar com quem vocês querem ficar. Por que eu li essa escritura, irmãos? Porque a Bíblia está dizendo aqui, são palavras do próprio Jesus, dizendo que o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar todas as coisas. E nós vemos no Antigo Testamento Josué como um líder, ele é um tipo do Espírito Santo. E no capítulo 24 do livro de Josué, ele começa a lembrar o povo dos feitos do Senhor. Desde quando Deus havia chamado eles da terra do Egito, como Deus conduziu esse povo por toda aquela jornada. E agora eles estavam na terra a qual Deus havia prometido. E então, às vezes, irmãos, depois que nós lutamos e conquistamos, nós temos que entender que precisamos manter aquilo que nós conquistamos. E às vezes é mais difícil manter do que conquistar. É mais trabalhoso, exige mais de nós manter o que nós conquistamos do que conquistar. Então a Bíblia diz em Josué 24, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel. Lembrem desse paralelo, Josué é um tipo do Espírito Santo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois os tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas,
e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu, observe que é tudo Deus, irmãos. Ele tirando, ele cuidando, ele vencendo as batalhas pelo seu povo. É tudo Deus. E Josué estava fazendo o povo lembrar das suas origens, por onde eles haviam passado, o que eles já tinham conquistado, e quem tinha dado a eles aquelas conquistas era o Deus Todo-Poderoso. Quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar, não foi você que saiu do mundo, foi Deus que te tirou de lá, não é você que tem se mantido de pé, é Deus que tem te sustentado. Então, nós temos motivo de sermos o povo mais feliz da terra. Nós temos motivo de andar de cabeça erguida, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E aí Josué continua fazendo o povo se lembrar. Porém, ele diz, levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente. Se nós olharmos as profecias mais belas que Israel recebeu, foram as profecias proferidas por Balaão. Leia e veja se não é as profecias mais encantadoras. A Balaão ia para amaldiçoar Israel, saía a bênção da boca de Balaão. Porque não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. E aí a Bíblia diz, e passando vós o Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Quantas pelejas você já pelejou, quantos inimigos você já enfrentou, mas você não obteve vitória porque você é habilidoso, você obteve vitória porque Deus entregou os seus inimigos. Josué, o Espírito Santo está fazendo nós lembrar. E aí a Bíblia diz, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes. Meu Deus do céu, eu tenho isso porque eu sou habilidoso? Não, eu tenho porque Deus me deu. Eu tenho porque Deus me abençoou. Eu tenho porque Deus me deu vida. Eu tenho porque Deus me deu saúde. Eu tenho porque Deus me capacitou. Mas vem tudo dele. Ele é a única fonte. E ele prepara os meios para você adquirir. Mas a fonte é ele. E Josué está fazendo o povo lembrar. E ele diz, e o Espírito Santo, que não sou eu, mas ele está aqui. Podemos sentir a sua presença. Ele está nos lembrando. Mas o que isso tem a ver, pregador, com o tema tempo de decisão? Nós vamos chegar aqui num ponto importantíssimo. Aleluia! Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Aí chega a hora de Josué questionar o povo. Depois de tudo isso que Deus fez por nós, a quem nós vamos servir? Depois de tudo que Deus tem feito e provado, que Ele, de que lado nós vamos ficar? É um tempo de decisão, irmãos. E aí a Bíblia diz no versículo 14, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. E nós só podemos deitar fora deuses depois que nós tivermos a mesma experiência que Jacó teve. Porque antes de Jacó ter uma experiência com Deus, ele simplesmente apoiava suas mulheres a carregarem ídolos. Mas depois do val de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó ele sai de um jeito de casa e chega de outra maneira, ele chegou mancando.
E aí, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele diz para as suas mulheres: mudai as vossas vestes e jogue fora os vossos deuses. Jogue fora os deuses estranhos e mude as vossas vestes, porque de hoje em diante, aqui nessa casa, mora cristão. E o cristão, ele é diferente, ele é identificado. E aí a Bíblia diz, aleluia, e aí Josué diz assim: deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Nós não podemos ter nenhum ídolo entre nós e Deus, irmãos. Porque tudo que nós colocar na frente de Deus se torna um Deus para nós. E a palavra Deus significa objeto de adoração. Na mensagem O Fundo Clama ao Fundo, o profeta diz: você pode fazer do seu trabalho um Deus, você pode fazer do seu lazer um Deus, você pode fazer do seu carro, da sua casa, da sua família um Deus, mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único digno. E aí nós vemos o Josué dizendo: porém, se vos parece mal, aqui está o ponto. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, que não fizeram nada por eles. Em vez do Deus ajudar eles, eles tinham que ajudar os deuses, porque não eram deuses, disse Jeremias. Mas o nosso Deus, quando nós estamos fracos, Ele nos fortalece. Quando nós estamos doentes, Ele nos cura. Quando nós caímos, Ele nos levanta. Porque Ele é o verdadeiro Deus. E aí a Bíblia diz assim: vocês vão decidir a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Daí Josué diz: porém eu gosto, meu Baltazar, dessa frase. Porém eu já tomei minha decisão, e a minha casa. Às vezes nós podemos imaginar que esse eu e casa é toda a família, mas salvação é individual. Eu, o meu espírito e a minha casa, o meu corpo, serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Claro que isso também inclui a família, mas não é de uma maneira literal. Porque às vezes tem casas que só uma pessoa serve a Deus ali. E a Bíblia não diz que esse corpo é templo do Espírito Santo? Se ele pertencer a Deus, esse corpo passa a ser a casa de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, às vezes, quem faz a casa é o morador. Se o morador gosta de flor, naquela casa vai ter flor. Se o morador gosta da casa amarela, ele vai pintar de amarela a casa. Porque quem faz a casa é o morador. E quando Deus entra na vida de uma pessoa, aquela pessoa já não se governa. É Deus que domina a vida daquele homem. Por isso Paulo disse: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Aí olha o que o povo respondeu. O povo estava decidido. Depois de Josué fazer eles lembrar de tudo que Deus havia feito. E o Espírito Santo, por isso está aí a importância dos cultos. Você vem em cada culto que você vem, o Espírito Santo está te lembrando. O Espírito Santo está te advertindo. O Espírito Santo está dizendo: não siga o exemplo daquele. Não siga o exemplo daquele outro. Permaneça na palavra. Olhe sempre para Jesus. O Espírito Santo está nos lembrando. Olhe como Deus conduziu o povo de Israel. Da mesma maneira que Ele conduziu o povo de Israel, Ele tem conduzido a sua igreja hoje. E aí você vem, às vezes, um tanto desanimado, e o Espírito Santo começa a fazer você lembrar. Há um hino que diz assim: se da vida vagas procelosas são, se com desalento contas tudo em vão, conte as muitas bênçãos, dizes de uma vez, verás surpreso quanto Deus já fez. Às vezes, irmãos, nós só ficamos queixando pelaquilo que ainda não temos, e esquecemos de agradecer pelo que nós já temos. E aí Josué está aqui. E aí o povo diz: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça
que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Essa é a mensagem, irmão. Nunca aconteça com você. Essa tem sido minha oração. Nunca me aconteça que eu deixe o verdadeiro Deus para ir atrás de outros deuses. Nunca, Senhor. Nunca permita, meu Deus, que eu vire as costas para o verdadeiro Deus. Depois de saber de onde Ele me tirou. Depois de saber o que Ele tem feito por mim. Nunca, Senhor, me aconteça que nós deixemos de servir a o verdadeiro Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos. Olha o povo reconhecendo, dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porque é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de decisão. E o profeta diz: essa hora chega para cada homem, para cada mulher. A hora de decidir. Israel, ele saiu do Egito e ele atravessou o caminho e ele se deparou em um lugar chamado Cades Barneia. E nesse lugar chamado Cades Barneia, ali o povo se acampou. E Moisés envia 12 homens para espiar a terra, enquanto o povo ficava em Cades Barneia aguardando a mensagem que aqueles 12 homens trariam quando voltassem depois de espiar a terra. E eu vou terminar com isso. Essa hora chega para cada um de nós. Nós estamos em Cades Barneia. Lembre que o irmão Brana disse que a terra de Canaã não representa o céu, mas sim o batismo com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E aquela nação tinha que decidir se eles teriam que decidir se eles tomariam posse da terra da promessa ou retornariam para o Egito. Nós estamos em Cades Barneia. Ou nós avançamos e vencemos os habitantes daquela terra. Lembra que ali estava cheia de quê? Eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Os irmãos sabem bem. Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Havia promessa para eles. Mas por que eles não tomaram posse? Porque eles decidiram voltar. E então a Bíblia diz: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, eles eram líderes. Não esqueçamos disso, eles eram líderes. E esses são os seus nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão,
Zafate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Zacar, Jeiel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de... Esse Oséias é Josué. Esse Oséias é Josué. Pode pesquisar na Bíblia. Ele foi um deles. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Ruf. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zote. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vossi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. E esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o lado sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E como se toma? Com esforço. Eu gosto disso. Eu gosto desses detalhes. Porque a Bíblia diz: o reino dos céus é tomado pelo esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Assim como nessa vida você não conquista nada de braços cruzados, de mão beijada, é com esforço, é suando. O reino dos céus é tomado por esforço. De que forma, pregador? Eu preciso estar disposto a renunciar ao mundo e abraçar a Cristo para poder alcançar. E aí nós vemos, irmãos, a Bíblia dizendo também como é a terra. Já lemos: assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para o lado sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. Como também das romãs e dos figos, chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, e em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Trouxeram evidência. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Calebe estava dizendo: eu estou decidido. Ninguém mais muda o meu coração. Eu já decidi. Eu vou lutar por essa terra. Eu tenho promessa. Ela me pertence. Quantos querem lutar aqui nessa noite por essa terra? Aleluia! Deus deu promessa, mas nós temos que lutar para tomar posse de cada promessa da Bíblia. Então ele diz: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome, e os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disseram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Olha a decisão deles. Era tempo de decidir. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. Ou nós nos enchemos com o Espírito Santo, ou o mundo nos abracará. É um tempo de decisão. E somente Caleb ficou ao lado de Josué. Caleb é um tipo da noiva. Mas se você continuar lendo no livro de Josué, chegará o momento que depois de Caleb ter lutado, ele pôde dizer: quando nós passamos a espiar essa terra e lutar contra aquele povo, eu tinha 40 anos. 45 anos, creio que é. Já se passaram. Ele estava com 80. Ele disse: mas Josué, o mesmo ânimo que eu tinha lá, eu tenho agora. E ele olhou e disse: dá-me meu monte. Eu requero o direito que eu tenho por promessa. Por que ele podia dizer isso? Porque ele tinha lutado contra os amorreus, contra os heveus, contra os jebuseus, contra os filisteus. E aí, veja que era tudo eu. E para nós se encher do Espírito Santo, nós temos que vencer cada eu. O eu tem que desaparecer. O eu tem que cair por terra. Importa que eu diminua para que ele cresça. Que eu desapareça para que ele apareça. Senão não vai, nós não podemos conquistar. Por isso o irmão Branham diz: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Branham. Quando eu tiro esse sujeito do caminho, então Deus vem e faz coisas que o William Branham desconhece. É assim que nós vamos vencer. Mas esse povo chegou em Cades Barneia e eles decidiram voltar. Voltar para o lugar onde eles apanhavam. Voltar para o lugar onde eles eram escravos. Voltar para o lugar onde eles não tinham liberdade. Voltar para as garras de Faraó, que só sabia maltratar aquele povo. Quantos têm decidido voltar para serem escravos de Satanás? Mas Josué e Caleb olharam não para o homem, mas para a promessa e disseram: nós poderemos, o nosso Deus é capaz. O que é que você precisa? O que é que eu preciso fazer para tomar posse dessa herança? Eu preciso agradar ao Senhor. E como que eu agrado ao Senhor? Obedecendo a sua palavra. E é tempo de nós decidirmos de que lado nós vamos ficar. É tempo de decisão. Porque a Bíblia diz aqui em Hebreus, ele diz assim: se hoje, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que conquistou, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tão maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Quem edifica tem mais honra do que a coisa que foi edificada. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme. Olha isso, irmão. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos? Nós somos a casa. Nós somos a casa.
se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, o Espírito Santo está nos lembrando hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes, Ele está fazendo nós lembrar. Onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja. Lembra o que o povo falou para Josué? Que nunca aconteça que nós deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Aqui há uma advertência que diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quem se aparta do Deus vivo tem um coração mau e infiel. Antes, exortai-vos uns aos outros. É o que os pregadores fazem. Eles vêm e exortam, e pegam no pé, e chamam a atenção, e dizem: irmão, é por aqui o caminho, continue, você vai chegar. Se você não desanimar, você vai olhar para trás, vai dizer: valeu a pena. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Pai. Graças te damos. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Do Calvário ao pecador, sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Ai, Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, dourada hinos vou cantar.
cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, podes me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e no vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Deus os abençoe. Oh, meu Deus. Rapidinho. Que Deus continue abençoando cada um. Estamos gratos a Deus, né? Nós ter essa reunião maravilhosa. Verdade. E eu estava falando ontem ali com o irmão Baltazar, né? Comentando ontem, né? Que tem tantas pessoas boas que dá dó. Pessoas boas, porém, no lugar errado. E tem tantas pessoas má no lugar certo. Dá vontade de ir lá e trocar, fazer uma troca, mas não tem jeito. Né? Vai ter que aguentar o sarrafo agora. Não tem jeito, então. Tá uma coisa assim, né? Todas as coisas. E outra coisa que a gente também vê, né? Eu até comentei com o pastor Darcy, né? A gente nota assim, né, que as pessoas odeiam os pregadores. Odeiam. Se tem alguém que prega a palavra, eles têm ódio. Se pudesse matar, eles matavam. E se não, já que não dá para matar, porque tem as leis aí que protege, né? Tem as leis aí que, né, que assegura, que nos dá direito, né? Então, eles matam em palavras, eles caluniam, eles falam mal e cada um acha que é o certo e daí difama o outro, tentando destruir a imagem do outro, né? Então, não matam a espada, mas matam em palavras, né? É coisas tremendas que está acontecendo nessas horas finais. Só Deus mesmo para ter misericórdia desse mundo mesmo, né? É coisas assim, um absurdo o que acontece. E o desejo do diabo era matar todos mesmo, né? Como fez na primeira era. Primeira era, né? Praticamente, a história mostra, parece que um só que teve morte natural, o restante, Satanás fez uma chacina no povo de Deus, nos pregadores. E nesse tempo do fim, está aí. Né? Nós estamos afunilando e indo para essa hora do fim. Não tem como vir aqui e não falar que estão indo para o final de todas as coisas. Né? Então, e que os pregadores se arremanguem, que a coisa vai vir. Então, não é só promessa de morar no céu. Temos aqui, que nem diz aquele hino, né? Tem que mostrar os espinhos também. Não é só rosa, tem muito espinho para enfrentar, mas com Jesus, irmãos, nós vamos ser vencedores. Amém. Nós vamos ser vencedores. Pregador, que nem o pastor Darcy, é um dos primeiros que eles querem prender. Não quer ver uma pessoa assim. Esse está só atrapalhando. Nós temos que botar na cadeia rápido uma pessoa assim, porque ele tem que parar de um jeito ou outro. Mas vai parar, mas quando Deus quiser, né, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Não sei se o pastor vai querer cantar mais algum hino ainda. Não? Vou pedir para o irmão Iris, então, fazer a oração final. Que Deus abençoe. Eu trouxe um visitante, eu já vi esse moço, né? Só não estou assim, bem lembrado, assim, parece que eu já vi essa cara em algum lugar.
Mas Jesus conhece todas as coisas, então ele é sempre bem-vindo em nosso meio. Amém. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Eu quero fazer uma reflexãozinha aqui no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda do escarnecedor. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcharão, e tudo que ele fizer prosperará. Amém. Glória a Deus. O irmão Leodir comentou agora, o pastor pregou essa palavra. Você veja bem, hoje muita preocupação é os bens materiais. Querem prosperar, muitos pregadores também, né? Arrodeiam para chegar a prosperar por causa dos bens materiais. Mas aqui, para a glória de Deus, Amém. nós estamos aqui para prosperar, para a glória de Deus, Amém. para alcançar a vida eterna, Amém. para receber o galardão que o nosso pastor Darcy pregou recém. Oh, Deus. Nós temos que lutar por isso, não é por prosperidade aqui dessa terra, que tudo fica e tudo apodrece, mas a glória de Deus nunca termina. Amém. Que Deus abençoe a cada um, leve em paz e segurança, e livre de todo mal. Agradeço a Deus por cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.